Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Olá, irmãos. Está no ar mais um Conheça o Islã, o programa que levará a você a verdadeira face do Islã. Porque o Islã não é só uma religião, é também um sistema de vida. Deus sabe mais. Allahu a'lam. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Lembra-lhes de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Alá te alviçara o verbo vindo dele. Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a Alá. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. E falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: assim é. Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe se. Então é. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. E ensinar-lhe-á a escritura e a sabedoria e a Torá e o Evangelho. O testemunho da fé, Shahada. As condições da Shahada. A sexta condição, a sinceridade pura. O significado de pureza é o oposto de shirk, ou seja, o politeísmo, ou a associação de parceiros a Allah. Tornamo-nos muçulmanos e permanecemos muçulmanos única e exclusivamente para servir a Allah e evitar a sua ira e castigo, e conquistar também sua misericórdia e recompensa. Diz Allah no Alcorão Sagrado: adora Allah com sincera devoção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: Allah vedou o inferno para aquele que diz não há outra divindade além de Allah e quer contemplar o rosto e o prazer de Allah. Todos devem conscientizar-se de que se é muçulmano por causa de Allah, e não por causa de parentes, amigos, famílias, comunidades ou objetivos materiais. A sétima condição, o amor. Allah diz no Alcorão: entre os humanos, há aqueles que adotam objetos de adoração que eles criaram, rivais a Allah, amando-os com um amor igual que é devido a Allah somente. No entanto, os fiéis são firmes em seu amor a Allah. Aquele que ama Allah e o seu mensageiro mais do que suas próprias vontades, mais que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, ama o que Allah ama e repudia aquilo que Allah repudia. Este é o maior sinal de que ele aceitou a Shahada. Aquele que possuir essas características provou a doçura da fé. A oitava condição, a adoração. A pessoa que pronuncia o testemunho deve repudiar qualquer outro objeto de adoração. Na Surat al-Baqarah, Allah lembra aos muçulmanos esse aspecto importante da Shahada. Não é só uma simples afirmação, mas também implica numa negação. Allah diz: aquele que rejeita as falsas divindades e crê em Allah, agarrou-se a um firme sustentáculo que nunca se quebrará.
أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. Testemunho que não há divindade além de Deus. Que testemunho que o Muhammad seu mensageiro. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Continuando a Surata 13, versículo 49, fala um pouco agora mais da missão de Jesus. Leia o versículo 49 que vamos fazer um comentário em breve. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel. Espera aí. Deus vai fazer Jesus mensageiro para os filhos. Segundo o Corão, segundo a própria Bíblia também, Jesus é mensageiro para toda a humanidade ou só para as ovelhas desgarradas de Israel? Hã? Não é para o mundo inteiro? Então o Corão aqui corrobora o que está no Novo Testamento. Jesus, filho de Maria, ou Jesus de Nazaré, ele é mensageiro de Deus, a priori, para os israelitas. Se alguém fora dos israelitas quiser acreditar em Jesus, está impedido? Não. Mas a mensagem central e principal dele é para os filhos de Israel. Segundo o Evangelho, para as ovelhas de Israel, ovelhas desgarradas. Eu não recordo literalmente o termo bíblico, mas Jesus é somente para os israelitas, mensageiro para os israelitas. Quem é que tornou na história Jesus universal? Não. Quem tornou a mensagem de Jesus para o mundo inteiro? Dos apóstolos. Paulo. Sim. Até Paulo a mensagem era só para os israelitas. Só para os israelitas. Depois de Paulo a pregação foi para os gentios. A mensagem na época de Jesus, o Islã, a pregação na época de Jesus, até Paulo era só para os israelitas. Foi então ele que mandou para o mundo inteiro. Por isso, o Corão corrobora que Jesus é o quê? Repete, por favor. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel. Agora, qual é a primeira mensagem de Jesus, segundo o Corão? Continue. Aos quais dirá: cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Esses sinais podem ser milagres. Esses sinais podem ser o próprio Evangelho. Um dos principais sinais. Jesus teve vários sinais, mas um dos principais, continue por favor. Eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro, e nela soprarei e será pássaro, com a permissão de Allah. Jesus, um dos sinais da profecia e da veracidade da mensagem de Jesus, pegava um barro, modelava um pássaro, assoprava e saía voando. Jesus fez isso com a permissão de Deus. Continue. E curarei o cego de nascença e o leproso, e darei a vida aos mortos, com a permissão de Allah. Com a permissão de Deus. É um poder que Deus deu a Jesus, é um sinal que Deus deu a Jesus. Mas isso que Jesus fez. E informar-vos-ei do que comeis e do que endeusareis em vossas casas. Tudo isso que Jesus fez foi com que? A permissão de Deus. Ele era enviado de Deus. Todos os milagres que ele operou
e que ele fez, são sinais da unicidade, da grandeza de Deus. Tudo isso foi com a permissão dele. Jamais ele disse, eu que fiz. Jamais ele disse, eu curei o leproso, com a permissão de Deus. Eu dou a vida, com a permissão de Deus. Ninguém chegará a Deus a não ser seguir os meus passos. Quem é que falou isso? Jesus. Mas quem é que esperou ele falar? Foi Deus. Então no Islã, nós dividimos a ação do profeta e aquilo que Deus inspirou o profeta a fazer, que é o que você está lendo agora. Continue o versículo. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. Se sois crentes em Deus, vão acreditar que Jesus fez isto com a permissão de Deus. Mas vem mais coisa, outra missão de Jesus. Continue. E cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim. Jesus veio para corroborar a Torá, ou ele veio com a mensagem de fazer valer a Torá? Corroborar. Eu acredito que até no Evangelho também, ele não veio para mudar a lei mosaica. Ele veio para mudar a interpretação que as pessoas tinham da lei. Eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Então esse versículo, o Corão está corroborando. Ele veio para fazer valer, corroborar, fazer cumprir. Não chegou agora, acabou, esquece a Torá. Continue. A Torá é para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido. Para aí tem uma regra. O grande teólogo do Islã, o nome dele é Abu Abdillah Al-Qurtubi. Al-Qurtubi é um dos maiores intérpretes do Alcorão, um dos maiores juristas, que é do século V do Islã. Ele tem um livro que ele faz a interpretação total do Alcorão, versículo por versículo e até palavras por palavras. E o Qurtubi, de todos os versículos, ele procura tirar uma regra geral, claro, isso baseado na tradição do profeta Muhammad, que um profeta, ele vem. Há uma diferença entre mensageiro e profeta. Mensageiro é aquele homem que Deus escolheu, elegeu, para transmitir a mensagem de Deus e trouxe junto uma revelação, um código, uma lei, um livro. O profeta veio com a mensagem de Deus para fazer valer aquilo que o mensageiro anterior disse. Um profeta veio para reforçar a mensagem, a missão do mensageiro. O mensageiro veio com uma lei, uma legislação, um livro. Um profeta veio para resgatar as pessoas a seguirem a lei daquele mensageiro. Portanto, todo mensageiro é profeta, mas nem todo profeta é mensageiro. Zacarias veio com um livro revelado, veio com uma lei, veio para... A palavra Nasser e Mansukh eu esqueci em português. Ele veio para abrogar leis anteriores? Não. João, ele veio para abrogar as leis anteriores? Não. Veio para fazer o povo, vamos seguir os passos de Moisés. Lembre de Davi e Salomão. Então a diferença entre mensageiro e profeta. Jesus é mensageiro e profeta. Primeiro ele é profeta, depois é promovido. É a expressão minha. A mensageiro. Tá? É mensageiro. Mas todo mensageiro é profeta. Jesus, então, ele veio com a mensagem de profecia, anunciando que eu vim corroborar o que está na Torá e vim tornar lícito aquilo que os israelitas consideraram ilícito. Qurtubi, na sua explicação, ele diz dois sentidos aí. Primeiro, que Jesus veio, aquilo que era lícito, os israelitas tornaram ilícito, ele voltou atrás. Não, volta a ser como era antes. E a outra interpretação, que é mais correta, que Jesus veio com a permissão de Deus, aquilo que era ilícito para os israelitas, algumas coisas, Jesus veio dizendo: a partir de hoje não é mais ilícito, é permitido. Agora, onde está isto onde está escrito aquilo que Jesus considerou
lícito ou abrogou. Onde está? Só no Evangelho de Jesus. Conheça o Islã. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Meu nome é Maria Imaculada, sou muçulmana há 10 anos, me converti, alhamdulillah, é uma das maiores alegrias da minha vida. Eu venho de família católica, apostólica romana tradicional, tanto que meu nome, né, Maria Imaculada, e a primeira vez que eu ouvi falar do Islã foi através de Malcolm X e através de movimentos negros, né, que eu era envolvida, eu estudava e me interessava bastante pela situação do negro no mundo e me deparei com esse líder negro americano. E quando eu soube da história dele, do Islã, na vida dele e todo o percurso dele, eu falei, nossa, um dia eu gostaria de também saber dessa religião, né? E um dia, eu sou médica, né? Já há alguns anos, eu trabalhava com um amigo médico árabe, eu nem sabia que ele era muçulmano. E ele um dia fez um convite para ir à casa dele, todos nós, amigos que trabalhávamos com ele. E foi uma surpresa, ele fez um dawa maravilhoso. E nesse dia desse jantar, ele apresentou o Islã. Ele disse que ele era muçulmano e no pós-jantar, no cafezinho, ele falou do Islã, falou do Alcorão. E eu fiquei boquiaberta, maravilhada. Eu falei, como que eu pude encontrar o Islã de tantos anos que eu queria aqui, no meu trabalho, ao meu lado. E naquele mesmo momento, eu falei, nossa, eu vou querer saber mais. Mas uma coisa, eu tinha uma interrogação, é sobre a questão da mulher, né? A mulher se cobrir. Eu falei, será que não tem alguma coisa atrás? Será que não é questão da mulher ser submissa, que a mulher se cobre toda? Será que não é questão de machismo? Então, no momento, eu não me converti. Eu levei um bom tempo estudando exclusivamente sobre a mulher muçulmana. E depois de um certo tempo, aí eu me converti. Que é aí que eu vi que não tinha nada a ver, muito pelo contrário. E aí, quando eu fiz a conversão, que eu me converti, alhamdulillah, eu quis já me converter usando o véu. E isso, sim, seria um tabu no meu trabalho. Como que eu ia fazer isso depois de tantos anos perante meus pacientes? E foi uma coisa muito maravilhosa. Então, durante uns 15, 20 dias, eu preparei toda a comunidade que eu cuidava, todos os meus pacientes, nós fomos preparando, dizendo que eu iria chegar um pouquinho diferente, tal, mas que eu era a mesma pessoa, que eu só iria vir de um pouquinho diferente, né? E foi muito bom, os pacientes aceitaram, a comunidade toda aceitou, não foi problema nenhum. E aí, a partir daí, passei a usar o véu. E até hoje essa emoção não sai do meu coração. Primeiro dia que eu usei o véu. Isso é uma coisa indescritível. Quando eu coloquei o hijab, assim, a sensação de liberdade que eu senti. E respeito, principalmente através dos homens, né, dos pacientes homens. Um respeito assim maravilhoso. Eles mudaram totalmente a postura perante mim. Vestida de véu, né? Vestida de hijab. E essa história eu sempre conto quando chega aquela mulher que vem conhecer o Islã pela primeira vez. Eu sempre conto essa história. E aí foi seguindo, né? Quando a gente se converteu, com esse amigo que trabalhava junto, a gente montou um grupo de estudo e tinha um share da comunidade e a gente foi estudando o Islã junto. Então a minha base no Islã sempre foi muito forte, graças a Deus. Deus me deu o melhor do Islã, sempre.
E sempre muçulmanos maravilhosos, sempre me cercaram, sempre me acompanharam. E durante esse tempo eu fui assim, mudando um pouquinho de trabalho. A minha área de medicina é uma área um pouquinho diferente. Eu faço saúde pública, saúde preventiva, a medicina de saúde da família, né, que é uma medicina bem ampla, assim, eu faço medicina de rua, eu faço medicina assim, de casa, domiciliar também, faço grupos, trabalho em comunidade, trabalho em comunidades invadidas. Então eu trabalho em todas as áreas da sociedade, tanto o pessoal mais abastado como aquele pessoal mais pobre. Então eu trabalho em tudo, todas as áreas. E às vezes eu estou na favela, às vezes eu estou entrando num apartamento, num grande condomínio, mas sempre com meu hijab, sempre. E sempre maravilhoso, sem discriminação, o pessoal tem o maior respeito. E muito interessante, é uma grande diferença que eu sinto, antes e depois de ser muçulmana. A médica não muçulmana e a médica muçulmana, tem grande diferença. O respeito é muito grande. Mas a responsabilidade também é muito grande, que eu sinto, muito grande. E aquela responsabilidade perante Deus e não manchar a imagem da minha religião. Isso é uma coisa que eu trago comigo desde que eu levanto de manhã, ponho os pés no chão, essa é a oração que eu peço sempre a Deus. Allah subhanahu wa ta'ala, não me deixe nunca manchar o nome do Islã, onde for que eu estiver. E no Brasil a gente sabe como que é, as pessoas conhecem pouco, a mídia trabalha, né, sempre ao contrário. Então aquele tempo todo a gente está fazendo a propaganda da religião. Então nós mulheres muçulmanas, a gente está vestida. Então nós como mulheres já somos a Dawa, né? Nós estamos fazendo já com a nossa vestimenta. Então o nosso comportamento, a nossa postura já é divulgação do Islã. A gente não precisa falar muito, já a postura já é divulgação. Então o tempo todo eu sempre estou me policiando bastante através do meu comportamento. Então eu como médica, eu tenho que ter o meu diferencial. Se eu estou numa reunião, médicos, enfermeiros, o pessoal está sempre me olhando. Então, se eu tenho um deslize ou de comportamento, não é porque a médica, a pessoa, o ser humano, não, porque é a muçulmana, sempre é assim. Então, a gente sempre tem aquele comportamento mais polido, mais comportado, né? Mais educado. E, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sempre me ajudando, sempre me amparando, sempre ouvindo as minhas preces. E uma coisa muito interessante também é sobre os meus pacientes, né? O resultado, é tão interessante isso. Os diagnósticos sempre são muito precisos. E isso é mão de Allah subhanahu wa ta'ala, não pode ser outra coisa, é mão de Deus, né? Ajudando, e eu sinto assim. E uma outra coisa muito interessante também, que eu gostaria de dividir com vocês, essa experiência. Os homens, é uma coisa diferente. A postura deles, quando entra no consultório, é diferente. Assim, já quando me olha, vê a minha vestimenta, já muda a postura. Já o sorriso deles já é mais polido. E até na hora deles obedecerem a conduta médica, já é diferente também. Sim, doutora. Pois não, doutora. O que eu preciso fazer? Na próxima consulta, já estão eles obedecendo a conduta. Não pode ser outra coisa. É por ser muçulmana. Não pode ser outra coisa. E às vezes os colegas vêm perguntar, mas o que você faz? Por que comigo eles não obedecem e com você é diferente? Eu falo, muçulmana, e eles dão risada. E é bem interessante. Até nos últimos momentos agora, a gente está com a questão da dengue, né? Tem o mosquito da dengue. Então todo mundo se coçando, o mosquito da dengue me picando. Eu não, estou sempre tranquila. Por quê? Estou coberta, né? Bem tranquilo. O Islã está na minha vida em todos os momentos, em cada momento. E tem uma coisa também que eu passei uma experiência nova, foi no Ramadã do ano passado, e que a gente estava aqui na Liga, e teve a questão dos sírios, né? Que vieram os sírios, refugiados de guerra, muitas pessoas precisando. E a gente teve um irmão que veio pedir uma ajuda, que se a gente podia fazer uma força-tarefa, o que nós podíamos fazer. Aí a gente se reuniu, o que nós poderíamos fazer por esses irmãos que estavam necessitando tanto. Então, do ponto de vista da saúde médico, eu pensei, eu tenho uma experiência em saúde pública muito grande. Então, o que eu posso fazer? Então, a gente fez esse trabalho de acolher
essas famílias, dar assistência para essas famílias do ponto de vista médico, auxiliar no que podia e, em seguida, colocar todas essas famílias dentro do sistema de saúde, para que eles, dali para frente, pudessem caminhar com suas próprias pernas. E hoje, olhando, cada um caminhando com suas próprias pernas, cada um marcando suas próprias consultas, sabe? Essa inclusão que a gente fez com eles no sistema brasileiro de, querendo ou não, porque a gente fala, é um sistema falho, porque não sei o quê, porque o sistema é falido, mas o sistema SUS, querendo ou não, é um dos maiores sistemas do mundo. Pode não ser lá essas coisas, pode não funcionar, mas todos nós brasileiros vivemos dele, né? E vendo essas famílias incluídas, né, dentro do sistema e por eles mesmos, caminhando e não dependendo, né? E foi um trabalho maravilhoso, foi um trabalho maravilhoso. E a gente fez como um trabalho voluntariado, foi um grupo de profissionais que esteve envolvido e foi assim gratificante. E eu sempre falava com a Allah subhanahu wa ta'ala, nossa, que presente, né? Mas eu acho que o presente maior fui eu que ganhei, porque depois desse trabalho, várias de nós, cada uma casou, e eu também ganhei meu grande presente, que foi meu casamento, que foi uma coisa que eu não esperava e que Deus me deu de presente, né? Um casamento maravilhoso. Então, o Islã na minha vida é como foi a vida de Malcolm X, e assim, dele também, ele saiu de um Islã todo deformado para um Islã verdadeiro, e para mim também foi assim. Então, eu assim, me sinto feliz como muçulmana completa e assim, acho que eu não tenho palavras para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu, Allahu, Allahu. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.